Meu irmão, somente a minha opinião, tá? Aqui é somente a minha opinião para você. Sabe que o Lula tá defendendo aí, através do Itamaraty e todos os ministérios possíveis, a censura do Alexandre de Moraes, coisa que a Globo também está defendendo, as organizações Globo, tá? Todo o Grupo Globo. Globo News, Estadão, todas todos os mecanismos que a Globo tem, ela tá usando. Quer dizer, Estadão acho que não é da Globo, né? Mas tudo bem. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Todas as revistas, estados ali, Valor Econômico, tudo. Rádio Globo também acho que foi pro saco, né? A televisão acho que é a próxima, né? Porque ninguém tá dando audiência. O Jornal Nacional foi a pior audiência de todos os tempos, recentemente. Diz que a Globo tem a pior audiência da TV Globo aí no mês, ou numa semana, um negócio assim. Já tem tido alguns dias atrás também que foi o pior dia. Quer dizer, tá diluindo a Globo, tá diluindo. E o pessoal tá... Cara, não dá pra manter essa mentira por tanto tempo assim, cara. Você pode mentir pra todo mundo por algum tempo, mas você não pode mentir pra todo mundo o tempo todo. Uma hora ou outra vai cair a máscara, mesmo pra quem ainda acredita nas mentiras da TV Globo. Porque tem gente que ainda não assiste a internet, não é igual eu e você que tá o tempo inteiro aqui, ó. Vê o YouTube, vê um canal de um aqui, vê o canal de outro, de repente vê alguma coisa que veio da Globo News, que veio da Record, que veio da SBT, que aparecendo no YouTube, na timeline, vem pra você recomendado. Coisa que você tá vendo aqui, não vem só coisa da bolha bolsonarista, não. Vem coisa que é da televisão que eu fico puto quando eu assisto, igual eu vi aquele Paulo, Paulo Capeles, lá da Metrópolis, acho que é Capeles o sobrenome dele. Bom, tem hora que eu fico vendo aqueles caras comentando, e tem hora que ele faz nada até bacana, assim, mas sempre vem aqueles pontos que eles não conseguem, né, ser isentos, assim, tem que puxar, né, alguma coisinha, os golpistas, dá uma agonia, uma raiva ver aquilo. É a coisa que, é igual ver Alexandre de Moraes, Barroso, principalmente esses dois aí falarem, meu Deus do céu, cara, como os caras mentem, assim, a cara de pau tão grande, eles sabem que estão mentindo, eles sabem que a pessoa tá vendo que eles estão mentindo. É que eles mentem tanto que uma hora de tanto mentir, né, parece verdade. Para quem está desinformado, para quem não se liga na realidade, para quem está vivendo um mundo paralelo criado por eles, tipo, que a Globo fica mentindo através de seus veículos, do seu consórcio desde a pandemia. Muita gente acreditou naquilo, por isso que o Bolsonaro não foi eleito, por causa da máquina da USAID, ou USAID, que veio financiando Felipe Neto e companhia limitada. E aí, os artistas da Amazônia, quando a Amazônia pegou fogo com o Bolsonaro, vieram encher o saco, mas com o Lula pegou muito mais fogo, todo mundo caladinho, não deu um pio. Mas tudo bem, vamos esquecer esse assunto, vamos ver os vídeos aí do que bombou nesta semana, tá? Porque Trump, o Congresso dos Estados Unidos, bloqueou a entrada de Moraes e o visto dele, né? Agora só falta a questão de finalizar o trâmite lá para aprovar de fato a lei. E aí pronto, já era. E estão falando do, se eu não me engano, Madinsky. Olha o nome difícil, complicado, hein? Pelo amor de Deus, se eu errar, você me corrige aqui nos comentários, mas é uma lei aí que foi sancionada pelo Obama. Ela foi criada porque um cara em 2000, um russo lá, um advogado russo, em 2012 foi morto na prisão, que ele foi preso e assassinado lá dentro porque ele tinha descoberto um monte de rolo lá, governamental, uma coisa assim, foi assassinado lá dentro. Encomendaram a morte desse cara. E em 2016 o Obama sancionou essa lei Madinsky, Madinsky, negócio assim, meu Deus do céu. Agora eu vou pedir a desculpa para você aí. Veja os vídeos e eu volto aí com o nome correto dessa lei. Au total, on le voit bien, c'est une ampleur qui est en tout cas inédite. Mais ce sur quoi je veux insister au début de cette réunion, c'est que l'ampleur et le caractère négatif est avant tout pour l'économie américaine. Et une chose est sûre, avec les décisions de cette nuit, l'économie américaine et les Américains, qu'il s'agisse des entreprises ou des citoyens, sortiront plus faibles qu'hier et plus pauvres. Et je pense qu'il faut le marteler. Et il faut le marteler, et nous, il faut tenir, je vais y revenir, parce que ces décisions, elles ne sont pas soutenables pour l'économie américaine elle-même. L'impact sur l'économie américaine est immédiat, là où il va mettre plusieurs années à être tangible dans les économies européennes, mais surtout, il est bien plus massif. Selon les premières analyses, autour de 2 points de PIB. Et donc, on voit bien que ça n'est pas soutenable si nous savons nous organiser, c'est-à-dire être à la fois réactifs, unis et organisés. C'est au fond cela dont il s'agit. Essa é a grande mentira da esquerda brasileira. Para mim, isso é justiça social. E não o Estado taxar, taxar, taxar. A pessoa que é de esquerda, ela se acha superior. André, se alguém chamar você de direita, você se ofende? Não, eu não me ofendo na medida em que eu entendo que ser de direita significa ser a favor da sociedade de mercado, liberdade de imprensa. Entendo que o modelo de sociedade de mercado foi o único que reduziu
a miséria, num certo sentido, no mundo. Conheço história, então eu entendo que a esquerda, na realidade, onde se instalou, como dizia Margaret Thatcher, grama que a esquerda pisou não cresce nunca mais. Porque assim, essa coisa de ser de esquerda é legal, principalmente jantares inteligentes, onde todo mundo é super cabecinha. A esquerda no Brasil, e o que eu quero dizer por esquerda aqui, um certo setor de agentes da mídia, da imprensa, grande parte da vida acadêmica, certo? Essa é a elite pensante. Então, partidos políticos de um espectro, digamos, do PT para a esquerda, tá? PSOL, PSTU e outros quadros assim. A esquerda conseguiu construir no Brasil uma coisa muito interessante a partir da ditadura, que é o seguinte: primeiro, colar na ditadura a imagem de que a ditadura era uma ditadura a favor da sociedade de mercado, a favor da liberdade de imprensa. E com isso, portanto, se você é identificado como direita no Brasil, acham que você é a favor da tortura, que você estava matando gente inocente. Outra coisa que a esquerda conseguiu é vender a imagem que aqueles indivíduos da esquerda que foram para a guerrilha, para a luta armada e que sofreram, inclusive, por isso enquanto indivíduos, certo? Claro. Eles conseguiram colar a ideia de que eles lutavam pela liberdade. Essa é a grande mentira da esquerda brasileira. Eu entendo que uma das melhores formas de justiça social é você ter um mercado ativo que produz emprego, certo? E que se eu estou de saco cheio de você, que é meu patrão, eu arrumo emprego em outro lugar. Para mim isso é justiça social. E não o Estado taxar, se meter na economia o tempo inteiro. Os alunos da universidade praticamente só leem Marx, Rousseau, Foucault e Bourdieu. Acabou. Os professores não dão acesso aos alunos leem outra biografia. Então você tem uma espécie de contenção e de censura. A pessoa que é de esquerda, ela se acha superior. Façamos um teste. Pega um amigo teu ou quem você conhece, que é uma pessoa que se identifica com a esquerda, e faça uma acusação razoavelmente fundamentada que ela é autoritária. Ela vai parar de funcionar que nem um computador com vírus. Ela entra numa crise. Como? Eu? Reacionário? Não, não pode ser. Eu sou a favor das liberdades. Porque, para mim, essa é a definição contemporânea mais atual de alguém que se acha de esquerda. Ele se acha moralmente superior. Es decir, yo soy una persona creyente, creo que Dios puede perdonar a todos. Sé que si Él se arrepiente y pide perdón, va a ir al cielo como cualquier otro pecador. Pero eso le compete a Deus. Aqui na Terra tem que estar em prisão. Não dá, na minha visão, para aceitar a ideia de que o Estado cumprirá a função de guardião da verdade. Todas as experiências históricas, né, que nós temos registro, onde o Estado se coloca à posição do grande ditador, do bom ditador, quer dizer, ele arbitrando sobre a verdade, foram desastrosas. Não é? O Brasil dos últimos anos é uma espécie de experimento social, não sei se é um experimento natural, mas é um experimento social de como a ideia do Estado disciplinador da verdade, o guardião, essa ideia da democracia militando, Karl Wallerstein, né, tropicalizar, não funciona. E nós temos já 5, 6 anos de experimento, exatamente. Vamos lá, nós censuramos no Brasil em nome dessa ideia de que a democracia deve produzir uma certa lógica de exceção para proteger a si mesma, porque essa no fundo é lógica, né? Que os instrumentos da democracia não são fortes o suficiente para proteger a própria democracia. Então nós precisamos de outra coisa. Nós precisamos dar poderes especiais para o Estado, nós podemos dar esses poderes subjetivos de interpretação sobre as palavras. Vai mais longe ainda, Chile. Como? Vai mais longe ainda. A sociedade não sabe para onde ela ir, o STF sabe. Então a gente sabe que não pode ter censura prévia no Brasil, mas a gente aceita a censura prévia, como aconteceu a rodo no Brasil nos últimos anos. Não, porque agora é necessário, nós temos que corrigir isso, então um pouquinho de autoritarismo instrumental é necessário para corrigir, ou salvar, ou proteger a própria democracia. Certo? Isso me fora. A frase foi dita pela própria Carmen Lúcia. Pois é, então, né, nós exatamente aceitamos uma ministra dizendo que, não, nesse caso, uma pitadinha de censura prévia vai ser importante, e na verdade não era, né, era um documentário que ninguém sabia. O STF proibiu sem nenhum ministro ver o documentário. Sem ninguém saber o documentário. Pelo menos eles viam os filmes, né? A pergunta, divulgar aquele documentário, lançar, faria grande diferença. Nós censuramos no Brasil nos últimos anos um economista chamado Marcos Sintra porque fez um tweet questionando o resultado de algumas urnas. Nós censuramos um um youtuber, porque ele disse que achava que mesmo um partido nazista teria que ter liberdade de expressão. É uma opinião da qual eu discordo, mas é uma opinião dele. Ele não está defendendo o nazismo, ele está dizendo que defendendo uma visão libertária. Aliás, primeira emenda, se nós vamos dizer assim. Então, por exemplo, se eu digo assim, não pode ter censura prévia no Brasil.
Todos concordam, se a gente colocar aqui dezenas de juristas aqui, todos vão concordar que no ordenamento jurídico brasileiro a censura prévia é vedada. Inclusive, eu acho que membros do Supremo Tribunal Federal concordariam com isso aqui. Não, eles dizem isso com muita ênfase. Inclusive. Agora, por que cargas d'água a censura prévia é praticada em larga escala no Brasil nos últimos anos? E está tudo bem, está tudo legal, tudo em nome da democracia militante, da lógica da exceção, ou só agora já é 6 anos. Então vai ser mais 6. Então, assim, o judiciário como um todo não tem mandato para proteger a nossa civilização. O mandato deles é para fazer cumprir a Constituição e as leis. Os governos de esquerda em todo o mundo têm como histórico o enfraquecimento das políticas de segurança pública. Isso acontece, pois eles entendem que os criminosos são vítimas da sociedade, oprimidos, que o crime não é um fato individual, mas um fato social. Segundo eles, o criminoso é um coitadinho, podendo assim justificar os seus crimes. E com isso, vêm as mais absurdas teses, como desmilitarização das polícias, desencarceramento, legalização das drogas, leis penais mais brandas, restrições a atividades da polícia. Enfim, tudo para dar mais conforto para quem comete crime e trancar as pessoas de bem em casa. A PEC, proposta de emenda constitucional apresentada pelo governo federal, em vez de atacar os principais problemas e as necessidades do nosso sistema de segurança, serve como uma verdadeira cortina de fumaça para um governo desesperado em mostrar alguma realização em algo que está deixando a população em pânico e em desespero. E também trazer o viés do atual governo sobre segurança. Basicamente, esta PEC parece apenas mudar nome de órgãos, reorganizar algumas funções e oficializar muitas coisas que na prática já ocorrem há muitos anos. Mas existe algo muito perigoso que as pessoas talvez não estejam enxergando. E é o grande perigo dessa proposta. Ela dá poder para o governo federal, estabelecendo normas gerais para tomar as principais decisões sobre segurança pública e o sistema penitenciário. Isso significa que os governadores e prefeitos terão que se adequar às diretrizes gerais estabelecidas pelo governo federal, representado pelo presidente da República, no caso, Luiz Inácio Lula da Silva. Todos sabem que o grande sonho do PT é criar uma polícia ostensiva federal. E aí eu pergunto, será que eles querem criar uma Guarda Nacional nos padrões das guardas de seus companheiros da América Latina? A PEC transforma a Polícia Rodoviária Federal em Polícia Viária Federal. Mas com um importante detalhe, com as diretrizes nacionais, o governo poderá, em algumas situações, colocar essa polícia para atuar nos estados, o que aumenta a influência do presidente da República nas ações de policiamento ostensivo. Hoje, essas ações são concentradas exclusivamente nos governadores e em suas polícias militares. De uma forma muito disfarçada, essa PEC faz avançar uma força policial federal que poderia, em tese, se sobrepor às nossas polícias militares estaduais. Melhorar a segurança pública é muito mais fácil do que se imagina. As leis têm que ser duras para quem comete crimes. Criminoso tem que ficar preso e não ter mordomias. Temos que acabar com o atual sistema de progressão de pena. As audiências de custódia têm que deixar de ser uma ferramenta de soltar quem comete crime. O policial tem que ser valorizado e respeitado pela população e temido pelos bandidos. É importante esclarecer que nenhum desses pontos faz parte desta PEC do governo federal. E aí eu pergunto, essa PEC é sobre melhorar a segurança pública ou uma cortina de fumaça para dar mais poderes ao governo federal? A reflexão é de vocês. O meu nome é Tomé Abduch e eu jamais desistirei do Brasil. Olha, um resultado muito significativo para o governo de Javier Milei, é uma queda de quase 15 pontos percentuais no índice de pobreza daqui da Argentina, quando se compara o primeiro semestre de 2024 com o segundo semestre de 2024. O índice de pobreza aqui caiu de 52,9% da população, ou seja, tinha chegado a mais da metade da população no primeiro semestre de 2024.
2024, quando a gente viu aquela disparada da inflação a partir de dezembro, assim que Javier Milei assumiu o poder em dezembro de 2023, quando a inflação chegou a 25%, e a gente viu então uma redução nos últimos meses. Também em relação ao primeiro semestre de 2024, então, a pobreza caiu de 52,9% para 38,1% da população. O índice de miséria também se reduziu muito aqui em relação ao primeiro semestre de 2024, passou de 18,1% no primeiro semestre para 8,2% e no segundo semestre, então uma queda de quase 10 pontos percentuais. Ladrão! 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 Lula ladrão para o caramba! Lula ladrão sim, é ladrão! Ladrão! Vagabundo! Para de roubar o brasileiro! Para de roubar o brasileiro! Ele está roubando meu dinheiro! Prende esse ladrão! Prende! Boa noite, senhor. Boa noite. Boa tarde, desculpa. Boa tarde. Boa noite. Tá tranquilo? É um absurdo, rapaz. Tá certo. Esse cara é um absurdo. Tá certo, vamos manter calma, rapaz. Vamos manter calma, fica tranquilo aí. Eu não parei o carro do comboio, não. Eu não parei o carro do comboio. Não, o senhor não pode. Não jogue com a inverdade. Calma, eu não parei o comboio. Eu saí. Eu saí. Podemos, claro que podemos. Eu parei o carro de quem? De ninguém. Calma. Cidadão não foge, não. Eu não roubei meu país, não. Eu sou contribuinte. Eu trabalho, eu pago meus impostos. Esse cara que viaja tudo com o nosso dinheiro, tá? Esse cara que tá errado, não somos nós não, tá? Podemos... Anistia, o que você tem a ver com isso? Eu te explico. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Uma mulher, Rosa Parks, certo dia se negou e foi presa por se recusar a se levantar. Sua atitude gerou o boicote aos ônibus, liderado por Martin Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças que a população negra sofria. Mas o que isso tem a ver com a anistia, Nicolas? A injustiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi o ônibus, aqui um batom. Débora, casada, mãe de 2 filhos pequenos. Cabeleireira, condenada a 14 anos de cadeia. Seu crime? Escreveu "Perdeu o mané" em uma estátua com um batom. Mas isso você já deve saber. A pergunta que fica é: se ela tivesse escrito "Fora Bolsonaro" em vez de "Perdeu o mané", Moraes e Dino teriam condenado ela da mesma forma? Uma pessoa que não tem uma imagem dela dentro do Congresso, quebrando nada, nenhuma violência. E pior, um funcionário da limpeza desfez o golpe de Estado da Débora com água e sabão. Quem gera mais risco à democracia? Uma cabeleireira com um batom ou 15 traficantes soltos pelo STF? A resposta todo mundo já sabe, mas muitos têm medo de responder. E aí está o meu ponto. Quando você trata uma injustiça apenas como um número, você ignora que é uma pessoa, uma família que está sofrendo e que você um dia pode ser vítima da mesma injustiça. E, infelizmente, temos muitas outras vítimas. Eliene Amorim, 28 anos, manicure, presa no dia 22 de março de 2023, quase 2 meses depois dos atos do dia 8 de janeiro em São Luís. Motivo da prisão? A acusação que teria participado dos atos de vandalismo em Brasília. Mas até hoje, não foi apresentada nenhuma prova de que ela tenha quebrado algo, invadido prédios ou incentivado qualquer tipo de violência. Uma das páginas da denúncia mostra que a única suposta participação atribuída a ela é o fato que teria viajado para Brasília. Só isso. Ela está presa há 2 anos. Giovana, balconista, grávida de 8 meses, chegou a Brasília no fim de tarde do dia 8, entre 17 e 18 horas. Ou seja, horas depois da baderna. Foi presa na manhã seguinte, perto do acampamento em frente ao quartel-general. A PGR admite que não há provas de que Giovana tenha participado dos atos. Uma das principais testemunhas, o motorista do ônibus que a levou a Brasília, que poderia comprovar que ela chegou apenas no fim da tarde, quando os atos já tinham ocorrido, não foi autorizada a testemunhar. Adivinha? Por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Flávio Beltrão, 58 anos, morador de rua. Ficou preso por 11 dias na Papuda. Sim, um morador de rua.
Como isso é possível? Simples. Já que estava sem emprego, sem abrigo e sem dinheiro, passou a frequentar os acampamentos para conseguir alimentação e um local onde pudesse dormir. No dia seguinte do dia 8, foi preso sem qualquer prova de que tenha participado de depredação, invasão ou organização de qualquer ato ilegal. Após 11 dias preso na Papuda, conseguiu liberdade com tornozeleira eletrônica. Mas o morador de rua teve de fazer uma pergunta óbvia ao juiz auxiliar do Moraes. Abre aspas. Não tenho endereço. Como vou carregar a tornozeleira? Como vou pagar a multa se não tenho nem dinheiro para comer? Ezequiel Ferreira Luiz, pai de 6 filhos e condenado a 14 anos de prisão pelo STF. Motivo? A presença dentro de um prédio sem qualquer registro de que tenha destruído algo ou ameaçado alguém. A simples presença foi motivo de receber uma pena maior do que muitas aplicadas a traficantes, homicidas e estupradores. Paulo Gabriel da Silveira, vendedor de bandeiras, chegou dia 8 às 21 horas em Brasília, vindo de Goiás, comprou 10 bandeiras do Brasil para vender e pagar a pensão do seu filho. No outro dia, vendeu apenas 3 e em frente ao quartel-general foi preso, junto com outros manifestantes. A defesa apontou que o rastreamento do celular comprova que ele chegou em Brasília depois que tudo aconteceu e que jamais esteve nas cenas dos atos. Mesmo assim, foi levado a Papuda e passou 3 meses preso. Foi processado e agora condenado pelo STF pela prática do crime de associação criminosa. Todos esses estão sendo tratados como se fossem inimigos da democracia. Logo, no país que a maior apreensão de dinheiro em espécie foi feita na casa de Gedel Vieira, 51 milhões de reais, foi condenado a 14 anos de cadeia e já está em prisão domiciliar. Logo, no mesmo país que um condenado a 400 anos por corrupção, Sérgio Cabral, e fica preso menos de 7 anos e já está solto. Tem proporcionalidade nessas condenações? Mas deixa eu esclarecer ainda mais. Já está bem claro que a justiça tem lado. E se você usar vermelho, tudo bem. Mas se não, tem uma má notícia para você. Em 2006, o MST invadiu e depredou a Câmara. Condenados? 0. Em 2017, o protesto Ocupa Brasília reuniu 45 mil manifestantes de esquerda contra o Temer. Nesse dia, a sede de 3 ministérios foi incendiada e houve depredação em 8 prédios. Condenados? 0. Em 2018, o prédio da ministra Carmen Lúcia foi pichado por integrantes do MST. Sabe qual foi a condenação para eles? 0. Onde estava o STF para condená-los a 14 anos de prisão? Percebe? Não há justiça, muito menos senso de proporção nas condenações. É mera e pura vontade de acabar com a vida de pessoas. Mas, Nicolas, você vai passar pano só porque é do seu lado agora? Claro que não. O dia 8 foi um dia lamentável para o nosso país. Quebradeira e desordem nunca fez parte de nenhuma manifestação da direita. O que nós queremos é simples: justiça. E justiça é punir sem vingança, mas dar a cada um o que é seu, nem mais nem menos. O Brasil já anistiou torturadores e corruptos. Negar perdão a manifestante é escolher punir só o que tem menos poder. Ou coloca todos os envolvidos da esquerda, que já fizeram o mesmo na cadeia, ou solta os da direita para ficar igual os da esquerda. O que não dá é punir uma torcida que cometeu algo e a outra torcida que já fez o mesmo repetidas vezes nunca ter punição. E por quê? Porque o juiz é do time deles. Aí não dá. Anistiar os presos do dia 8 não é absolver o caos, é reconhecer que a justiça não pode ser seletiva, quando a democracia também errou no seu próprio espelho. Golpe no INSS, aposentadorias assaltadas. Gente, isso é pior do que assalto à mão armada, porque você, um trabalhador, trabalha duro, tem aquele dinheirinho que você desconta, que é descontado de você para garantir a sua aposentadoria, o seu descanso, a sua tranquilidade no final da sua vida. E aí, de repente, a Polícia Federal deflagra a maior operação contra a aposentadoria. Mais de 6 bilhões que foram roubados do seu dinheirinho, da sua aposentadoria, do seu futuro. Esse dinheiro
ele era roubado por meio de assinaturas falsificadas, vários tipos de fraudes, descontos não autorizados. 97% dos entrevistados nas investigações pela polícia não autorizaram esse desconto. Eu mesma tenho em casa uma funcionária que me falou que estava tendo um desconto que ela não sabia o que era. Ela tinha que ir a banco para resolver isso. Imagina, sendo roubada. Assim como ela, tantas outras pessoas. Eu mesma também fiz uma denúncia sobre isso quando recebi o ministro Carlos Lupe na nossa Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Sem contar a Associação dos Peritos Médicos, que fez várias denúncias sobre isso. O tempo foi passando, o roubo continuando, mas agora finalmente veio à tona. Então nós queremos agora que isso seja esclarecido, completamente esclarecido, e os culpados punidos, porque não basta demitir o presidente do INSS, não. Tem que ir atrás de cada servidor, de cada bandido, de cada corrupto que participou dessa fraude contra os mais pobres, os mais humildes, os trabalhadores. E olha, claro que não podia faltar a cerejinha do bolo, né? Uma das entidades que participaram aí dessa falcatrua toda, né, tem como vice-presidente aí desse sindicato, quem? O irmão do Lula, o Frei Chico. É isso aí. Mas nós vamos lutar para que isso não fique impune e essa grande operação deflagrada vá até o fim e que todos os culpados sejam punidos. O senhor ficou em segundo lugar na eleição aqui para governador do Maranhão, por uma diferença mínima. Eu te pergunto, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades de fraude, algumas já identificadas pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público, pela imprensa, já foram anunciadas. E nós estamos, nesse momento, numa atitude de aguardar a ação dessas instituições, porque são fatos documentados, públicos e notórios, que abrangeram todo o período da propaganda eleitoral, com a distribuição de vantagens indevidas, a chamada compra de votos, meios ilícitos de propaganda, tudo isso podendo influenciar o resultado da eleição. Um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois, quer dizer, um ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica, como é que se evita o eleitor votando por outro, que foi esse debate no Supremo, da carteira de identidade, que foi mal colocado, que foi mal posto. O Congresso estava certo ao exigir pelo menos o documento de identidade com foto. Por quê? Porque evita, diminui as fraudes, porque o caminho seguinte era a Justiça Eleitoral tirar daquele livro de eleitores o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Então esse é um tema da maior gravidade. Olha o que o Elon Musk fala sobre urna eletrônica. I say this as a technologist who likes technology, and I like computers, but we should not have computers do voting tabulation at all. It's far too easy to hack a computer. I know how to hack a computer. In government software is the easiest thing to hack. So it's not the best software. So we should, in my opinion, we should have paper ballots only. It should be in-person voting with ID. End of story. Tudo indica que houve fraude, e essa fraude significa que muitos dos aposentados foram descontados nos seus recebimentos de forma automática, sem aprovação, e foi direcionado esses recursos para entidades que supostamente iam prestar algum serviço ou ia dar algum benefício para o aposentado. Só que descobriram também que essas entidades não só prestavam serviço algum, e aí fica aquela eterna questão: por quanto mais tempo estaremos financiando um sistema previdenciário centralizado na mão de político que faz toda sorte de indicação política para comandar esses recursos trilionários e que, no final das contas, ainda define quem recebe
quanto e quando. A gente fica estarrecido de ver o quão escravizado o país está com relação a essa questão previdenciária. E ninguém fala de um sistema alternativo. Ninguém fala de acabar com a previdência estatal obrigatória. Ninguém fala de ter um sistema de capitalização individual, fazer essa transição, mesmo que ainda seja estatal. Ninguém fala de descentralizar o sistema previdenciário, de entregar para os Estados-membros, deixar mais próximo aí do eleitor, para que ele defina que tipo de modelo que ele quer, se ele quer um modelo privado ou um modelo estatal. Eu, claro que sou contrário a todos esses modelos estatais, exatamente por causa disso. Temos fraude, temos corrupção, temos ineficiência, temos alocações que não são baseadas em ter retorno condizente com o que é necessário. Os gestores desses fundos não são incentivados para fazer a melhor gestão, muito pelo contrário. Os fundos pagam o mínimo, muitas vezes metade do que a inflação está pagando, é remunerado abaixo do que seria uma poupança às vezes. Então veja o descalabro que é entregar dinheiro para governo. E é isso que nós fazemos com a questão da Previdência. Vamos discutir uma Previdência alternativa? Vamos começar esse debate? Imposto de renda. Até 27,5%. 0%. Taxa corporativa. Até 34%. 0%. Imposto sobre herança. De 4% a 8%. 0%. Taxa sobre ganhos de capital. De 15% a 22,5%. 0%. Imposto sobre vendas. Entre 17% e 27%. 0%. No Ceará, 3 acusados de matar e de decapitar uma mulher foram soltos por uma juíza. Ela entendeu que os 3 não oferecem risco à sociedade. A decisão foi da juíza Isabela Mendonça Alexandre de Freitas, da 2ª Vara do Júri de Fortaleza. A magistrada colocou nas ruas 3 acusados pelo assassinato de uma mulher na praia da Vila do Mar, na capital cearense, em 2022. No despacho, a juíza considerou que não há elementos de que a liberdade causaria risco à ordem pública, nem que justifiquem a prisão preventiva, já que os acusados foram informados da data da audiência para a continuidade do processo. O assassinato e a decapitação da vítima teriam ocorrido porque os acusados, que têm extensa ficha criminal, teriam descoberto um envolvimento de familiares da mulher com uma facção criminosa rival. Os 3 foram colocados em liberdade com monitoramento por tornozeleira eletrônica. Juristas defendem que o judiciário tenha mais rigor ao relaxar a prisão de acusados de crimes graves ou reincidentes. A população, atônita com os elevados níveis da criminalidade, tem como última esperança uma resposta efetiva da justiça pública. Quando se coloca indivíduos de altíssima periculosidade soltos indevidamente e contrário ao texto da lei, é causa de espanto e de um temor social incrementado. O maior golpe de todos: pagar impostos sobre o que você ganha, depois pagar impostos sobre o que você compra e ainda pagar impostos sobre coisas que você tem.
que já pagaram impostos para serem compradas com o dinheiro que você já pagou impostos quando ganhou. Porque o Bolsonaro usou o vendedor de sorvete e o pipoqueiro como símbolo. Aquele inglês que ele usou foi uma jogada de mestre, porque aquilo que viralizou. A esquerda acha deboche, aquilo ali foi uma jogada de mestre. Sim. A jogada de mestre por quê? Mostra humildade, se conecta com o povo, dificuldade de falar inglês, aí fica todo mundo rindo e isso viralizou. Então, a coisa mais inteligente que aconteceu naquele ato foi o ice cream e o popcorn. Até quem não sabia que estava tendo um ato ficou sabendo. Ficou sabendo por isso. Então, foi a jogada de mestre. Do ponto de vista da comunicação, aquilo é jogada de mestre. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'etat em Brasil. Ou seja, corneteiro, sorveteiro e pipoqueiro dando golpe de Estado no Brasil. É uma vergonha! Cadê a esquerda? STF autoriza prisão domiciliar para Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar Marielle. Ministro do STF tomou a decisão diante do estado de saúde do parlamentar. Aí eu faço uma pergunta para a esquerda. Vocês criticaram tanto a Débora ter voltado para casa por uma prisão humanitária? Vocês criticam que idosas que estavam no dia 8 não possam voltar para casa com prisão humanitária. O Chiquinho Brazão, que mandou matar a Marielle, está voltando para casa com prisão humanitária. O Clezão, que precisava de uma prisão humanitária, morreu na cadeia. Cadê vocês, esquerda? Agora vocês acham que não pode piorar? Pode. Cadê vocês para no plenário pedir a cassação do Brazão? Vocês acreditam que ele ainda não foi cassado no plenário? Olha isso aqui, ó, sem avanço, processo de cassação de Brazão completa 1 ano na Câmara. Agora, só que é o pior de tudo, gente. Olha isso aqui, ó. Sim, o deputado federal Chiquinho Brazão, sem partido, continua recebendo salário da Câmara. Além disso, seu gabinete parlamentar permanece ativo com 24 assessores em exercício, gerando um custo mensal de R$125 mil. Cadê vocês, parlamentares de esquerda, para subir no plenário e pedir a cassação dele? Hugo Mota, se você ainda não colocou, né, a anistia para ser votado, para poder dar perdão para essas pessoas, você vai dar perdão para esse aqui que mandou matar a Marielle? Ele tem que ser cassado. Vamos para cima, tamo junto. Gente, eu tô nesse momento suspendendo a greve de fome que a gente anunciou há 9 dias. Essa suspensão da greve de fome, depois de dialogar com os movimentos, depois de conversar muito numa reunião que agora durou bastante tempo, vem depois de um compromisso que foi assumido pelo presidente da Câmara, depois de uma articulação que envolveu diversos parlamentares, que envolveu principalmente Sandra e o deputado Lindbergh, Talíria, que está aqui também, junto com a gente, e diversos outros parlamentares. Ele então dá a sinalização e publica, faz uma publicação, na prática, suspendendo a deliberação do Conselho de Ética, no plenário, nesse semestre. Porque o prazo de 2 meses, para além do prazo da CCJ, evidentemente faz com que essa deliberação não aconteça nesse semestre, antes do recesso parlamentar. Segundo a Quest, 7 em cada 10 brasileiros, 71%, acham que o Lula não cumpre as promessas que fez na campanha de 2022. Mais da metade, 53%, nesse momento, avalia que o Lula de hoje, o Lula 3, é pior que o Lula 1 e o Lula 2. Para 56% dos brasileiros, o país está na direção errada. Como se tudo isso fosse pouco, a Quest informa que 43%
avaliam que o Lula faz um trabalho pior do que o do Bolsonaro. Eu não consigo falar, não. Deixa ele falar por mim. Uma mensagem para a nação brasileira. Eu tenho 2 grandes anúncios a serem feitos aqui nesse vídeo e eu peço a sua atenção. Nos últimos meses, eu evitei posicionamentos políticos. Por que eu fiz isso? Porque eu precisava ter um olhar de fora. Porque, como em toda a minha carreira, eu baseio minhas opiniões no domínio da informação e no meu enorme anseio de ser um guardião da verdade. A minha revisão nunca foi sobre eu me colocar ou não nos assuntos, mas sobre como eu me colocaria. E é por isso que, após esse período de profunda reflexão e estudos documentados no meu diário, que me acompanha desde o começo dessa jornada, eu anuncio a minha pré-candidatura à presidência da República. E esse não é um gesto de vaidade, porque eu construí um legado financeiro e na comunicação que já me alimenta o estômago e o ego pro resto da vida. Eu quero ser presidente porque eu, embora seja um homem de fora da política, eu tenho ao meu lado a maior arma do nosso tempo: o uso das redes. E a verdade sobre esse ponto é que todas as plataformas têm acesso aos nossos gostos, aos nossos interesses, às nossas ideologias. Não há escapatória nenhuma. Então, por que não usar a dependência das redes a favor do povo? Chega na Comebol, na sede em look, Corinthians mete o dedão na catraca. Pá, acesso negado. Pá, acesso negado. Como assim, Sormani? Porque ninguém conhece. E 2012 foi um ponto fora da curva. Pá, acesso negado. Pá, acesso negado. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'etat em Brasil. A turma que está mobilizada para aprovar o projeto de anistia é quem tem o engajamento. Sim. É quem coloca a gente para discutir, seja nas redes sociais, seja consegue arrastar a gente para as ruas. Sim. Então, assim, eles fazem barulho, eles são muito bem-sucedidos nisso. E tem uma dificuldade do governo também de impor a pauta na discussão política. O Bolsonaro é um ex-presidente em exercício. Do ponto de vista de discussão política, ele é um ex-presidente em exercício. Ele que pauta o país. Ele é um ex-presidente em exercício. Ele é um ex-presidente em exercício. Então hoje discute-se o que o Bolsonaro quer. O Bolsonaro continua pautando o país. E eu falei aqui, Valdo, tenho falado muito, toda vez que o governo ele se sente emparedado, ele recorre ao Supremo. Só que isso escancara essa fragilidade política dele no Congresso. Então, assim, claro, o Supremo, se for provocado, ele vai agir para um lado ou para o outro, vai decidir lá, de acordo com a cabeça de cada cabeça, uma sentença. Mas, fora isso, e a política? Cadê a política? Não tem mais política, porque se a solução do governo virar pelas mãos de um ministro, ou pelo plenário, ou pela turma, então ele acha que não precisa mais resolver nada com o Congresso Nacional. Não. Sem tontura, presidente? Consegue dar um passo à frente do orador? É rapidinho. Rapidinho. É rápido.
Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Passado? Não? Começamos a direita. Tá correndo. Isso, respira bem fundo, mais possível. Que foi? Ele tá correndo. Meu Deus, ele tá correndo. Espera que eu vou pra cá, pra direita. Aqui. Já vou falar. Você vai correndo agora. Uma boa troca, né? Eu quero. Esse aqui, ó. Se quiser botar mais também, tá pegando. Vamos entrar. Coisa boa. Eu tenho dois grandes anúncios a serem feitos aqui nesse vídeo e eu peço a sua atenção. Nos últimos meses, eu evitei posicionamentos políticos. Por que eu fiz isso? Porque eu precisava ter um olhar de fora. Porque, como em toda a minha carreira, eu baseio minhas opiniões no domínio da informação e no meu enorme anseio de ser um guardião da verdade. A minha revisão nunca foi sobre eu me colocar ou não nos assuntos, mas sobre como eu me colocaria. E é por isso que, após esse período de profunda reflexão e estudos documentados no meu diário, que me acompanha desde o começo dessa jornada, eu anuncio a minha pré-candidatura à presidência da República. E esse não é um gesto de vaidade, porque eu construí um legado financeiro e na comunicação que já me alimenta o estômago e o ego pro resto da vida. Eu quero ser presidente porque eu, embora seja um homem de fora da política, eu tenho ao meu lado a maior arma do nosso tempo: o uso das redes. E a verdade sobre esse ponto é que todas as plataformas têm acesso aos nossos gostos, aos nossos interesses, às nossas ideologias. Não há escapatória nenhuma. Então, por que não usar a dependência das redes a favor do povo? Aqui vem, então, o meu segundo anúncio. Estou lançando uma nova rede social, a Nova Fala, que é uma espécie de laboratório, onde cada cidadão, enquanto interage com os conteúdos, cede voluntariamente informações para que nós possamos saber as reais preferências e necessidades do povo brasileiro. O presidente Lula, isso mesmo, o presidente Lula está viajando para o Rio de Janeiro. Ontem ele estava em Campos dos Goytacazes, hoje já foi para o Rio de Janeiro e tem, olha, uma entrada inusitada no evento que o Lula estava participando. É isso mesmo, um eleitor de Lula foi cobrá-lo de uma promessa que o ex-presidente fez em 2009. A gente tem o VT que fala por si. Vamos ver. E parabéns, companheiro Rui Costa, pela coordenação do nosso PAC. Vou botar. No primeiro, Isaías Nascimento Cardoso, comissão ferroviária, o senhor no primeiro mandato, juntamente com o prefeito Lindenberg. Tudo bem? Nós somos Nova da Sul. O senhor se comprometeu com o chefe ferroviário, então logo, né? Falta apenas alguns detalhes no Ministério do Planejamento para a gente poder legalizar definitivamente a vida da nossa polícia ferroviária, até porque nós estamos recuperando a ferrovia neste país. Vai me dar alguém depois. São
Muito bem. Muito bem. Deixa... Eu acho que esse companheiro levantou um tema fundamental. Ou seja, o Brasil não precisa apenas de rodovia, precisa de ferrovia, e o Brasil precisa recuperar a sua cabotagem, porque é preciso que a gente tenha transporte marítimo, transporte ferroviário e transporte rodoviário. Gente, tem livro, tá? Tem até livro contando as estratégias do presidente Lula de fala, de convencimento, dos critérios que ele usa aí para desviar de assuntos que ele não gosta ou que ele não quer falar. O presidente Lula, de fato, é muito bom e é muito eloquente. Então, para ele convencer o moço aí que é policial ferroviário é muito simples. E o policial ferroviário... Pelo policial ferroviário, gente, nem existe, tá? Não existe essa categoria. E o policial ferroviário estava ali cobrando justamente isso. Olha, somos tantos, número X de policiais ferroviários que trabalham desde tal data, e desde 2009 o senhor presidente prometeu a gente que iria, então, regularizar a nossa situação. Até hoje, nada. O presidente Lula desviou o assunto, disse como é importante a ferrovia, como é importante os barquinhos, mas não falou nada sobre a situação desse homem aí que precisava de uma resposta um pouco mais objetiva do presidente Lula e que, de fato, não terá. Então, gente, é o seguinte, vocês viram aí, né, os absurdos, né, o Congresso dando no meio do Alexandre de Moraes, e teve Alexandre de Moraes ainda tentando ofender aí as Big Techs por causa do Elon Musk, dessa treta com o Rambo também. E, meu irmão, o Rambo tá aí, a juíza lá, né, que disse que nem ia dar liminar, porque era um absurdo ter que dar liminar para um negócio que é tão óbvio, né, que eles não precisam cumprir as ordens do Alexandre de Moraes, juizinho da Republiqueta de Banana igual o Brasil, ainda mais na situação que está agora. E é Paulo Capelli, o nome é isso mesmo, Capelli, o jornalista do Metrópole. Ele tem uma coluna aqui muito boa, né? Quer dizer, para a esquerdopata deve ser maravilhosa. Mas ele colocou uma notícia que eu vou ler para você, tá? Além de Moraes, 2 autoridades entram na mira do Congresso dos Estados Unidos. Eu quero até ler aqui, eu vou deixar para depois, mas vamos com pressa logo. Você sabe que tem a Maria Elvira Salazar, né? Que está aí realmente doida para botar ordem nessa casa chamada Brasil, né? Até para impedir que esses avanços cheguem aos Estados Unidos, que se deixar do jeito que está, vai atrapalhar os Estados Unidos. Já estou vendo aí que o Itamaraty se metendo, não deve, tá? Está se metendo, teve nota aí dos Estados Unidos lá contra essa censura absurda que está acontecendo, né? Além de Moraes, 2 autoridades entram na mira do Congresso dos Estados Unidos. Além do ministro Alexandre de Moraes, outras 2 autoridades brasileiras entraram na mira dos congressistas dos Estados Unidos. Matéria aqui, então, do Paulo Capelli, do Metrópolis, que está até... Esse Metrópolis, acho que ele está com medo de sanções também, porque ele tem andado bem, assim, não tá lulista, né? Igual era sempre, assim. O Metrópolis até que tá um jornal de esquerda bem acessível, bem, assim, dá até para ver, entendeu? Que a Globo, por exemplo, não tem estômago. Não tem estômago. O Metrópolis ali eu consigo ver até eu chegar a um ponto que eles falam algum absurdo que rói o meu estômago, aí eu tenho que sair. Não aguento. Mas a Globo, desde o começo ali, é impossível você assistir muita coisa ali. Você consegue ver ali uns 3 minutos de um bate-papo deles ali e pronto, desanima. Olha a manchete olha a notícia aí do Capelli aí, ó. Além do ministro Moraes, outras 2 autoridades brasileiras entraram na lista dos congressistas dos Estados Unidos. Os parlamentares norte-americanos passaram a discutir sanções ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e ao delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez Shor, né? Muito bem. O PGR e o policial viraram alvo de deputados e senadores próximos a Donald Trump por conta da atuação em inquéritos que bloquearam perfis de políticos e militantes de direita, em redes sociais. Esses parlamentares sustentam que, ao avalizar e embasar decisões de Moraes, Gonet e Shor, teriam promovido censura e também deveriam sofrer sanções. A medida contra o PGR, um delegado da Polícia Federal, envolve a recusa de visto para ingresso nos Estados Unidos. Já em relação a Alexandre de Moraes, a Casa Branca estuda uma punição mais dura com a aplicação da lei Magnitsky, que é o sobrenome, né, do russo lá que foi morto na prisão em 2012 e tal, porque ele descobriu uma trama danada lá, e aí os caras mataram ele, né, pra segurar, pra não, enfim, não dar, você entendeu, né?
queimaram o arquivo, destinada a pessoas que o presidente dos Estados Unidos considere ter violado questões de direitos humanos. E o Moraes, o que o Moraes fez foi isso, né? Basicamente. Só a censura já é isso, né? Mas e o que eles fizeram com os presos do 8 de janeiro? Fora a questão de redes sociais, tirar passaporte de pessoas e deixar elas sem direito de votar no seu país, como fizeram com Paulo Figueiredo e também com o Constantino, né? Eles têm sem passaporte brasileiro, né? Eles não podem... Pode, né? Porque eles têm o passaporte dos Estados Unidos, né? Eu creio que eles já têm a cidadania dos Estados Unidos e eles poderiam, sim, entrar no Brasil. Só que eles sabem que se eles pisarem aqui no Brasil, eles vão presos, né? Sim, mas eu não sei, viu? Sinceramente, tem umas críticas que vêm aí contra o Paulo Figueiredo, que eu também... Mas isso não é assunto para agora, né? Mas, tipo, se ele tem o passaporte dos Estados Unidos, por que ele não vem ao Brasil? Numa manifestação dessa, por exemplo. De repente, se prendem ele aqui, poderia até ajudar, porque o Donald Trump, prenderam um cidadão norte-americano no Brasil? Que história é essa? Aí que vai dar um bafafá danado, entendeu? Então, assim, tem que ter muita coragem, né? Mas o Paulo Figueiredo poderia fazer isso. É claro que é arriscado até matarem ele, né, também. Tem essa. Tudo é possível, né? Ele tá trabalhando tão bem lá com os congressistas lá, que é arriscado eles quererem matar ele, igual fizeram com esse Magnitsky. Esse Magnitsky. Essa lei aqui, cara, essa lei aqui é muito arrebatadora se cair no Moraes, tá? E eu vou te dizer depois por que isso aqui é para arrebentar, viu? Não vai ser nesse vídeo, que esse vídeo tá longo. Mas cabe unicamente ao mandatário decidir os nomes que entram na lista. Para isso, tá? Donald Trump precisa apenas expor evidências confiáveis, tá? Os punidos com a lei Magnitsky, além de não poderem entrar em solo norte-americano, ficam impedidos de fazer transações financeiras com cidadãos e empresas dos Estados Unidos. Eu vou ler aqui agora a matéria da Gazeta do Povo. Sergei Magnitsky, delator russo, dá nome à regra que pode punir Alexandre de Moraes. A prisão de um advogado russo 17 anos atrás pode ter como consequência o congelamento de bens do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, caso ele tenha propriedades nos Estados Unidos. O Paulo Figueiredo diz que, inclusive, no Brasil, tá? Isso poderia chegar nele, inclusive no Brasil. E eu explico por que depois também aqui, tá? Vou comentar porque no próximo vídeo, possivelmente, por que isso aí, inclusive, me preocupa para o povo brasileiro, que isso vai dar uma M muito grande. Então, assim, você que está começando a sair do Brasil, eu aconselho que comece a refletir sobre esse Javase, porque não se sabe que esse governo aí pode, com o Xandão, daqui a pouco fechar o aeroporto, impedir o povo de sair, vai saber. Moraes nunca conheceu Sergei Magnitsky e, ao que se sabe, não tem qualquer relação com o regime autoritário de Vladimir Putin. Mas o caso de Magnitsky, que morreu atrás das grades, levou o governo norte-americano a criar uma norma que agora pode ser aplicada ao ministro brasileiro. Quem foi Sergei Magnitsky? Sergei Magnitsky era um advogado que trabalhava em uma empresa privada de auditoria e ajudou a revelar um esquema de fraude fiscal mantido por autoridades do governo russo. Segundo a denúncia, eles usavam empresas ligadas a Hermitage Capital Management para obter restituições de impostos de forma ilegal. O esquema, que teria movimentado o equivalente a 200 milhões de dólares, envolvia integrantes do ministro do Interior de Putin. Magnitsky foi preso em 2008, logo após prestar depoimento sobre o caso, e morreu de pancreatite em novembro de 2009. Ele tinha 37 anos, foi em 2009, então. Ele tinha 37 anos e estava detido na prisão Matroskaya Tichina, em Moscou. Eu vou ler assim, não sei se a pronúncia é essa. Continua.
Opositores de Putin afirmam que ele foi agredido dentro da cadeia. 4 anos depois de ter morrido em um julgamento incomum, 4 anos depois de ter morrido em um julgamento incomum, até mesmo para os padrões do regime autoritário russo, ele foi declarado culpado de evasão fiscal, o crime que ele havia denunciado. Olha só, hein? O episódio levou as autoridades dos Estados Unidos a endurecer as sanções para responsáveis por violações dos direitos humanos. Então, o que diz o Magnitsky Act? Em 2012, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a norma conhecida como Magnitsky Act, que pode ser traduzido como Ato Magnitsky ou Lei Magnitsky, que significa assim, ó, ela tornou mais fácil ao presidente norte-americano impor sanções a pessoas envolvidas na prisão e nos abusos cometidos contra o delator russo. A norma entrou em vigor com a assinatura do então presidente Barack Obama. Embora tenha originalmente sido elaborado para punir os responsáveis pela perseguição a Sergei Magnitsky, o programa ganhou uma expansão em 2016. Tá? O Global Magnitsky Act, que deixou claro o escopo internacional das sanções, e olha só o que aconteceu. O governo americano, com a anuência do Congresso, agora tem o poder de determinar que empresas com operação em território norte-americano bloqueiem os bens de criminosos. Então, qualquer empresa com operação em território norte-americano pode bloquear os bens de criminosos, dessas pessoas que operam censura. Então, toda empresa que tem operação nos Estados Unidos e de alguma maneira afeta o Alexandre de Moraes, de alguma maneira o Alexandre de Moraes usa essas empresas ou algum serviço dessas empresas, por exemplo, cartões de crédito, de repente essas bandeiras dos cartões de crédito, ele ficaria impossibilitado de ter acesso a isso, entendeu? De poder usar cartões, de poder movimentar dinheiro e por aí vai. Olha só, vamos continuar. Em 2017, o governo Trump publicou um decreto detalhando a aplicação da norma. Isso em 2017, hein? Olha só, abre aspas. Como resultado das designações de acordo com a ordem executiva, ou seja, um decreto, todas as propriedades e interesses em propriedade dentro da jurisdição dos Estados Unidos, dos indivíduos e entidades designadas são bloqueados. E as pessoas dos Estados Unidos são geralmente proibidas de se envolver com transações com eles. Fecha aspas. Isso foi o que afirmou então o governo norte-americano. Olha só, o termo pessoas inclui pessoas jurídicas, ou seja, os bancos e outras instituições financeiras que operam nos Estados Unidos precisam seguir as sanções determinadas pelo governo. Então, se o Magnitsky Act for metido e for aplicado contra o Alexandre de Moraes, as empresas, os bancos e todas as operações financeiras que operam nos Estados Unidos, e eu vou te dar uma triste notícia para o Alexandre de Moraes, todos os serviços bancários do mundo, praticamente, eles meio que são centralizados ali, eles meio que saem meio que dos Estados Unidos. Todas as operações do mundo têm operação nos Estados Unidos. Inclusive os cartões, como eu falei aqui, são internacionais, são de lá. É mais ou menos como redes sociais. Imagina que isso fosse algo assim das redes sociais. O Xandão, ele seria banido de todas as redes sociais. Se fosse o caso não financeiro, mas de redes sociais, o Xandão ficaria banido, porque todas as redes sociais, não tem nenhuma que seja brasileira. Todas elas. O TikTok não é dos Estados Unidos. Talvez o Xandão pudesse até, mas se o TikTok, acredito eu, se o TikTok entra nos Estados Unidos, ganha algum tipo de escritório lá, eu acredito que essa lei passa a valer também para o TikTok. Então, até porque os Estados Unidos iam fazer o seguinte, olha, para vocês manterem esse escritório aqui, só se cumprir o Magnitsky Act. Eles vão falar, tudo bem. Então, beleza, bloqueio o Moraes. Entenderam a gravidade desse negócio? Quer dizer, todo banco que quiser ter algum negócio no escritório, toda a operação financeira que quiser trabalhar nos Estados Unidos, que quiser mexer com o cidadão americano, vai ter que cumprir o Magnitsky Act. E aí que tá, se o Xandão cair nesse Magnitsky Act, ele não vai operar mais dinheiro na vida dele enquanto o governo dos Estados Unidos não quiser, entendeu?
E aí, meu irmão, vamos lá, né? Vamos continuar aqui. A lista das pessoas afetadas inclui responsáveis por abusos, entre aspas, abusos graves dos direitos humanos. Fecha aspas, né? Porque aí vem corrupção também. Mas também se estende para quem tenha assistido materialmente pessoas responsáveis por esses crimes. Ou seja, assistido no sentido de ajudado, ou mesmo visto e ficado quieto, né? Permitido que continuasse sem falar nada, sem protestar. Isso serve para todos os ministros do STF, tá? A gente está vendo exatamente isso acontecer. Serve para o governo Lula, serve para, vou mais longe, a Globo News e a Globo em geral, Grupo Globo, né? E o consórcio, qualquer um do consórcio que estiver endossando isso, inclusive o Guga Chakra, cara, eu vi no Paulo Figueiredo Show um corte do Guga Chakra, comentarista da Globo News, em que ele fala que que o Alexandre exagerou de bloquear perfis, que ele poderia de repente ter tirado um post ali, mas não bloquear o perfil inteiro. Agora o discurso é esse, né? Depois que ele ficou sabendo do Magnitsky Act, e se ele endossar o Alexandre de Moraes agora, continuar com isso, vai acabar respingando nele, vai sobrar para ele, porque aqui diz, todos os que assistem o Alexandre de Moraes, que ajudam ele a criar essa narrativa, que façam com que ele continue fazendo isso. Ou seja, a Globo, a imprensa, todos que continuarem com essa lorota, estarão na mira. E aí já está estendido, já não é só Moraes, já estão falando aí do PGR e do delegado. Meu irmão, esse negócio vai dar uma M que você não tem ideia. Até o fim de 2023, o governo americano havia imposto sanções a 650 pessoas físicas ou jurídicas por meio do Global Magnitsky Act. A medida foi aplicada em 2022, por exemplo, contra o Alexander Lukashenko, o ditador de Belarus, né? E também alguns de seus aliados. No ano seguinte, um dos alvos foi o Horácio Cartes, ou Cartes, Horácio Cartes, então presidente do Paraguai, deve ser Cartes, né? Vai saber. E acusado de comandar um esquema de corrupção. Me lembra o Lula, esse cara, hein? Aliás, o Lula tá na mira também, né? Depois dessa nota do Itamaraty aí, o Lula que se prepara, né? Eu não sei o que vai ser do Lula, cara. Cara, isso aí pode respingar na gente. Eu acho que é por isso que o Trump ainda não assinou esse ato, porque ele tá pensando as consequências que isso pode gerar no Brasil, que isso pode afetar muitas pessoas no Brasil por causa da ditadura que a gente vive. Porque o Moraes vai ficar igual barata, né, cara? Já tem um barata voando no STF. Se fizer esse ato aí, o Moraes fica doido, porque ele tirou os bens dele dos Estados Unidos, o Mosca falou, olha, parece que ele tá querendo esconder os ativos dele. Como se pudesse, né? Não pode esconder. Ele não se esconde dos Estados Unidos, não existe isso. Cara, eles acharam Osama Bin Laden intocado lá numa caverna lá Cara, não vai esconder. O Moraes, ele vai fugir. Eu acho que ele vai fugir do Brasil. Existe uma chance, mas vamos ver. Nos últimos dias, olha só, críticos, como o caso pode ser aplicado contra Moraes? Então, vamos lá. Nos últimos dias, esse vídeo tá muito grande, né, cara? Esse vídeo tá muito grande? Tá muito grande. No próximo vídeo eu vou contar para você como isso pode ser aplicado contra Moraes, então. E, claro, clica já nesse vídeo aqui, ó, que tá aparecendo aí. Sabe que aqui é somente a minha opinião.